7ª temporada de Black Mirror finalmente estreou e vamos falar agora do primeiro episódio, Pessoas Comuns. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, pois isso ajuda bastante o canal. Ao longo dos anos, Black Mirror vem experimentando bastante em suas narrativas. Às vezes consegue trazer grandes clássicos, como é o caso, por exemplo, de obras como Shut Up and Dance, e outras vezes traz episódios bem fraquinhos. Acontece que essa instabilidade nas temporadas anteriores foi notada pelos fãs, e muita gente ficava pedindo o retorno glorioso de Black Mirror, que eu particularmente acho que não vai acontecer. Mas o Charlie Brooker prometeu que essa 7ª temporada iria voltar às raízes de Black Mirror. E com este primeiro episódio, Pessoas Comuns, até parece que esse retorno realmente vai acontecer. Porém, ainda com bastante cara da versão Netflix de Black Mirror. Então, vamos falar sobre esse episódio. Pessoas Comuns começa mostrando o casal Mike e Amanda em sua vida cotidiana. Eles se amam e comemoram o aniversário de namoro da maneira mais simples possível, da maneira que eles podem, inclusive. Eles vivem sempre na mesma rotina de comemorar o aniversário de casamento, indo comer sempre o mesmo hambúrguer no mesmo lugar duvidoso, dormindo no mesmo hotel, que inclusive tem ainda o mesmo chiclete pendurado no teto. Para eles, isso basta. Eles, aliás, se bastam. E essa rotina de amor deles, onde eles trabalham bastante, mas conseguem sobreviver, é completamente abalada quando eles descobrem que Amanda está com câncer, e é um câncer praticamente terminal. E é nesse momento que a Rivermind entra em cena e oferece um tratamento novo para eles, onde eles fariam uma espécie de backup do cérebro dela e depois colocaria novamente com um chip, o que já é bem estranho por si só, a maneira como isso é oferecido, como se fosse a coisa mais casual do mundo. O episódio ele foi escrito pelo Charlie Brooker e dirigido pela Ellie Penn. A mesma diretora de Joanna é incrível, o primeiro episódio da 6ª temporada, tanto que as temáticas, de certa forma, se repetem aqui, mas de uma maneira um pouco mais sutil, ou nem tanto, dependendo do ponto de vista, mas eu gostei muito mais desse episódio, da maneira como ele foi tratado aqui, do que do outro. Pois a ideia, como um todo, desse episódio é criticar aquele tipo de serviço freemium, que é chamado, onde você tem o produto de graça, ou por um preço quase gratuito, porém tem algumas consequências, como propaganda, por exemplo. Existem vários jogos de celular, onde você tem propagandas no meio do jogo, ou jogos para computador, por exemplo, onde o jogo é gratuito, porém certos itens são pagos e não são baratos. Esse é mais ou menos o conceito de freemium, e é exatamente o que acontece aqui. E também é uma referência aos serviços de streaming, como a Netflix, a Disney, a HBO, que ofereciam seus serviços da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível e com o melhor preço que eles poderiam oferecer também. Mas com o tempo, esses preços foram ficando cada vez mais caros, Plus e Relux, e o que você pagava virou o padrão, com propagandas, por exemplo. Então o tema ele é diretamente ligado ao primeiro episódio da 6ª temporada. Joanna é incrível, mas como eu falei, eu achei esse aqui bem melhor, apesar de ele ser pessimista demais em alguns aspectos. Apesar de que eu achei que tem pouco trato da relação humana, principalmente da funcionária do Rivermind com o Mike e a Amanda. Por mais que nós, por muitas vezes, temos vários problemas a nos relacionar com o saque de uma empresa, quando não estamos falando com um robô que não entende nada do que a gente quer e não consegue mandar para a gente um atendente humano. Sempre que a gente chega no atendente humano, por mais má vontade que essa pessoa esteja de te atender, ela vai ter uma relação mais humana com você do que uma máquina. E ali no caso, eu senti falta disso. Eu não sei se essa era a intenção, para dizer que talvez ela tenha sido substituída quase por completo, e por isso que ela tratava os clientes daquela maneira, como apenas mais um número, pois para mim ela é a funcionária e não parte integrante como o CEO da empresa, por exemplo. Porque realmente é péssimo quando tentamos conversar com um robô e obtemos respostas totalmente automáticas e eles pedem para sermos mais claros e quando somos claros eles não entendem. Talvez ela seja mesmo um robô e todo o seu cérebro tenha sido substituído e ela funciona apenas como algoritmo. E ela talvez não tenha controle nenhum sobre o que ela esteja fazendo ali naquele momento e esteja operando também através de algoritmos. Com o tempo ela vai oferecendo vários e vários benefícios para os clientes. Antes o que era o Plus virou apenas normal e agora ainda tem o Relux. Ela fica oferecendo, por exemplo, alguns upgrades, onde parece mágica até, no melhor estilo Matrix, onde de uma hora para outra você pode aprender a fazer coisas, como o parkour, citado no episódio, quem sabe aprender a cozinhar uma coisa que você não sabia alguns segundos atrás, aprender a lutar e coisa do tipo. Será que se nós realmente aprendêssemos de uma hora para outra a fazer um parkour, por exemplo, como é citado na série,
o nosso corpo iria aprender automaticamente também? Afinal de contas, precisamos de muito treino para fazer algo físico daquela maneira. E por mais que nosso cérebro saiba, será que o corpo saberia? E eu pensei que isso seria mais discutido nesse episódio em determinado momento. O Charles Brooker, ele insiste nessa ideia de que esta temporada iria ser o retorno para o básico, para os momentos clássicos de Black Mirror. Disse que nessa temporada todos os episódios seriam mais focados na ficção científica e menos voltados para o terror. Mas, de certa forma, seriam histórias que iriam assustar, que seriam aterrorizantes. E realmente a ideia deste episódio é um pouco perturbadora. E eu gosto desse episódio mais simples, da maneira que ele foi produzido, focado bastante nos personagens ali, embora eu senti falta de um elemento muito mais humano. Mas ainda assim, esse episódio está com cara do Black Mirror da Netflix, que veio com uma produção diferente das duas primeiras temporadas e o especial de Natal, quando a série era produzida pelo Channel 4 na Inglaterra. Eu não sei explicar exatamente o que eu sinto ao assistir os episódios da Netflix, mas a discussão antes, nos episódios anteriores, ela era muito mais humana. A tecnologia estava lá, a discussão em relação aos problemas com a tecnologia também estava lá, o limite da tecnologia e como usamos e suas consequências. Mas para mim a humanidade estava no centro da ação, de que como nós, seres humanos, temos dificuldade de compreender essa tecnologia e como fazemos mau uso dela. White Bear é um bom exemplo disso, onde a tecnologia é utilizada para fazer a personagem passar sempre pela mesma crueldade, porque aquelas pessoas acreditam que ela merece isso. Então eles estão utilizando a tecnologia em favor de maltratar aquela mulher. Quantas vezes ela vai ter que passar novamente para aquela história, novamente por aquele sofrimento, por causa de um erro que ela cometeu? Ela já não pagou, por exemplo, pelo seu crime? Essa discussão para mim é muito mais interessante. Seres humanos sendo cruéis com seres humanos e utilizando a tecnologia como ferramenta, como arma, e não a tecnologia surgindo como um ser malvadão que vai destruir a humanidade, como se fosse uma IA super poderosa. Dito tudo isso, pessoas comuns conseguem sim captar essa essência Black Mirror, mas ainda assim de uma maneira um pouco cínica. O nome, por exemplo, Rivermind, vamos dizer, deixe sua mente fluir, seria a ideia da empresa, mas sabemos que não é isso que acontece. Quando o Mike, por exemplo, ele escolhe usar a tecnologia Rivermind na Amanda, a princípio parece um ato desesperado de amor, pois nós vimos a relação dos dois, como eles se dão bem, como eles se amam. Quem quer perder o amor de sua vida? Ninguém. Porém, a atitude dele foi o mais puro egoísmo. Ele não quer ficar sozinho, ele não quer perder o amor de sua vida. Amanda, ela não teve opção nessa escolha. E por causa disso, Amanda acabou se tornando, em parte, um produto de Rivermind. Como, por exemplo, o limite de região, as propagandas completamente fora de hora e inconsequentes. Cada vez que ela dorme, ela não consegue descansar ou até mesmo sonhar, pois sua mente está alimentando os servidores para as outras pessoas que têm Rivermind. Isso porque ainda não teve grandes bugs, falhas de conexão. Teve, claro, o limite de distância, onde a empresa consegue cobrar através dos servidores e antenas dela. Inclusive eu achei que isso seria mais discutido também no episódio, ela querendo viajar para vários locais e não podendo, e como isso iria corroer a relação de Mike e Amanda. É claro que existe isso aqui na série, mas os elementos foram outros. O Mike, pensando apenas nele, ele esqueceu completamente a Amanda, que era o grande amor de sua vida, e ela acabou se tornando um fardo. Só que o Mike não se dá conta disso, ele começa a trabalhar cada vez mais e passando cada vez menos tempo com a sua esposa amada, que acaba tendo que dormir 16 horas por dia. Então ela acorda, vai trabalhar, volta e dorme, e ele, pelo contrário, dorme pouco, e as outras horas do seu dia ele está trabalhando. E ele faz isso, ironicamente, para conseguir pagar um plano cada vez maior para que ela consiga viver. Ele trabalha e acaba se humilhando desesperadamente no Dandama, arrancando o próprio dente, bebendo detergente, enfiando coisas no seu próprio corpo. E com isso, a relação deles acaba esfriando bastante. Por exemplo, quando ele compra aquele pacote de upgrade para ela e aumenta a sua sensação de prazer, para ela naquele momento tudo é perfeito. A brisa, a luz do sol, a lagoa, e consegue ter muito mais prazer em relação a tudo. Mas esse prazer também é artificial. Tanto que na hora do sexo, ela não precisa fingir um orgasmo. Mas ela está sentindo um orgasmo ali, ainda que de maneira artificial, tanto que mesmo sem o ato sexual, ela continua sentindo prazer. E para Mike, aquele momento simples dos dois, tudo ficou apagado. Até mesmo o chiclete no teto onde eles ficam perdeu a sua importância e significado.
Enquanto para Amanda tudo parecia perfeito em questão de sentimentos e sensibilidade e prazer, para Mike tudo era artificial. Depois disso, um ano se passa, não vemos exatamente o que aconteceu durante este um ano e como o Mike, por exemplo, continuou pagando o tratamento da Rivermind. Muito provavelmente eles voltaram para um plano plus por causa do final, mas eu já volto lá. Eu acredito que de certa forma ele acabou gostando de ganhar dinheiro através daquela plataforma de lives para fazer coisas idiotas. E há quem diga inclusive que o final tem a ver com isso, mas eu já chego lá. Aqui novamente, depois desse um ano, ele compra mais um plano para Amanda, mais um desses pacotes de upgrades, onde ela tem ao máximo a sensação de serenidade. Neste momento, ela diz que é tempo, que é o momento. Eles já discutiram isso em algum momento, não sabemos, pois não mostra, mas fica implícito que sim. E o Mike sabia disso. Ele não conseguia mais viver com aquela Amanda, já estava com sua expressão bem cansada, que dá pra ver. Então, ela decide que é hora de partir. Mas essa decisão, mais uma vez, não surgiu inteiramente dela. Mike, utilizando desse pacote de upgrade, acabou manipulando ela. Mesmo que para ele também não saiba, mas quando ele coloca a serenidade no máximo, ela sente que é o momento de partir. Talvez ele demore demais para ter feito e o momento de serenidade passa, mas ele ainda continua com seu propósito de tirar a vida de sua esposa. E é aqui que eu digo que ele não conseguia mais pagar nenhum plano adicional, pois as propagandas voltam naquele momento. E é pesada essa cena e a maneira como ele tira a vida dela, principalmente como ele olha para a câmera no final do episódio, com a sua faquinha na mão. Não sabemos exatamente o que ele vai fazer, mas essa olhada na câmera eu achei interessante, ela me pegou de duas maneiras. Uma que pode significar que ele está fazendo tudo isso para aquela plataforma de live para ele ganhar dinheiro e ele vai se mutilar de alguma maneira ali dentro, ou que quando ele olha para a tela ele mostra que apesar dos pesares, nós facilmente seríamos uma dessas pessoas que estaríamos assistindo essas lives dessas pessoas fazendo coisas que elas não gostariam por dinheiro. Então nós assistimos Black Mirror, assistimos a este episódio e sentimos essa sensação de prazer pensando, ainda bem que não sou eu. E por causa disso, essa olhadinha para a tela, essa quebra da quarta parede, para mim foi uma das coisas mais interessantes do episódio como um todo e simbolizou bastante essa ideia de que nós, espectadores, estamos assistindo a vida deles, torcendo por eles, é verdade, mas ainda assim de uma maneira completamente passiva. Esse episódio, ele me lembrou bastante um outro da segunda temporada, o Be Right Back. Da história de Martha, que quando ela perde o seu namorado Ash, sabemos que o Ash era completamente viciado em redes sociais e foi isso que fez ele sofrer o acidente com o qual ele morre. E aqui é interessante, e é o que eu falo também do aspecto humano. Ele, utilizando a tecnologia, viciado nela, acabou morrendo. Já Martha, não sabendo superar essa dor, acaba recorrendo também a uma tecnologia que escaneia todas as informações que o namorado colocou na internet, e ele postava muita coisa, para criar uma espécie de personagem que conversaria com ela, a princípio por texto. Depois foi oferecido também um upgrade que foi por voz, e era a voz dele conversando com ela em tempo real. E depois um terceiro upgrade, onde um simulacro do Ash é oferecido. E ali vemos o Ash fisicamente, mas não é ele, pois o Ash verdadeiro morreu. Apesar dele ter todas as memórias do Ash e saber conversar com a Martha, ela tem apenas as memórias e não tem os sentimentos. Neste primeiro momento tudo parece normal, tudo parece muito bom, mas com o tempo ela vai percebendo que aquela pessoa, que aquele ser, que aquele simulacro é exatamente isso. É um simulacro, não é o namorado dela, não tem o elemento humano. Então com o tempo ela vai se afastando dessa inteligência artificial, deste simulacro, deste humanoide, principalmente quando ela descobre que tinha engravidado do seu namorado. E esse sim é a relação que ela precisava para manter o Ash vivo. Uma criança, uma relação direta com o seu ex-namorado. Não sabemos tratar os nossos sentimentos em relação à morte, em relação ao luto, e acabamos recorrendo para coisas desse tipo, ou fazer um tratamento invasivo no cérebro de uma pessoa sem autorização dela para que ela continue viva, ou escanear as redes sociais e criar um simulacro dessa maneira para nos sentirmos mais próximos de alguém. Porém, essa proximidade é completamente artificial. E antes de encerrar, duas curiosidades. A primeira delas é que o hotel onde o Mike e a Amanda ficam se chama Juniper, que é uma referência ao episódio San Junipero da quarta temporada. E no episódio, aquela tecnologia que as pessoas utilizam para mudar a sua sensação, os seus sentimentos, aquele aplicativo
faz referência a um objeto utilizado no livro Android Sonhos com Ovelhas Elétricas do Philip K. Dick. Ah, lá vai o Felipe falar de novo de Philip K. Dick, que Black Mirror é muito Philip K. Dick, ele só fala disso. Falo porque é verdade. Os caras realmente se inspiram bastante no Philip K. Dick e aqui não é diferente. Esse aparelho lembra bastante o Penfield Organ ou o Organ Penfood de sentimentos, de sensações. Este aparelho ele é citado no começo do livro, onde o Richard Deckard está conversando com sua esposa. Ele não está muito animado naquele dia e a esposa dele sugere para ele utilizar o aparelho para que ele se sinta melhor. Assim, o aparelho iria manipular os seus sentimentos para ele conseguir trabalhar. Eu acho interessante a maneira como o Philip K. Dick, já em 1968, teve esta visão da manipulação de sentimentos através de um aparelho. Já ficamos horas e horas e horas scrollando as imagens no TikTok, no Instagram e acabamos alterando o nosso humor de acordo com o conteúdo que nós vemos. Aquela sensação que precisamos para continuar o nosso dia a dia. E você, o que achou desse episódio? Você gostou, não gostou? Acha que a série voltou às origens? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva também caso não seja inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desse aqui também. Aqui em cima uma playlist inteirinha sobre o Black Mirror. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.